Glória, 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 glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite gloriosa. Oh, declare sobre a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, sua vida não será mais a mesma. Diga, eu declaro sobre sua vida que as janelas dos céus, que as comportas dos céus se abrirão sobre você hoje e haverá uma avalanche de milagres. Aleluia. Podem sentar. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, que me seja revelada uma palavra para a tua igreja hoje, a palavra verdadeira, envolvida em uma grande unção, e que eu tenha a palavra e tenha a inteligência da visão para transmitir à tua igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar. Obrigado, louvor maravilhoso. Quem nos visita pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando aí pela primeira vez? Fica de pé, a igreja conhecer vocês. A igreja quer recebê-los como bem-vindo. Fala, Jesus te ama. Nós também te amamos. Tem mais gente lá atrás. Uma salva de palmas para essas pessoas. Sejam bem-vindos ao Verbo da Vida Farol, a igreja que mais cresce no Brasil. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, amém. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Sérgio Pessoa. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram. Nós estamos todas as manhãs, de segunda a sexta, 7 da manhã, fazendo lives que vão abençoar a sua vida. Nós estamos com a série Crie por Escalei. E tem sido uma grande bênção. A hora do silêncio para não atrapalhar a fé. Amém? Então, vai ser muito bom você assistir. As que já foram feitas estão lá no IGTV. E você também pode, segunda-feira, assistir a nossa próxima live. Vai ser um tempo maravilhoso. Obrigado, meu pastor Emiliano e a primeira-dama Maísa. Aleluia. E a todos os amados irmãos. Madalena, o esposo, conheci hoje. Que bênção, né? E os pastores, amigos, irmãos que estão aqui. É muito bom estar com vocês de novo. E essa igreja gloriosa que é sempre uma bênção estar aqui com vocês. Amém? Aleluia. Vamos abrir em Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos estudar sobre oração. O nosso tema nessa conferência é oração. Para muitos, oração é um fardo. Para outros, oração é um peso. Para outros, oração é perca de tempo. Para uns, oração é desespero. Para outros, oração é tudo que lhe resta. Mas, de fato, oração é uma resposta do Espírito de Deus dentro de você, respondendo a Deus na glória. Oração é quando Deus envolve você e você responde aos anelos de Deus. É importante entender que Deus não faz nada na terra depois da queda sem que haja oração. Oração é uma chave poderosíssima para que Deus possa entrar em atuação, já que depois da queda foi entregue o domínio para Satanás pela desobediência do homem em acreditar nas mentiras do diabo. Então, Deus trabalha com legalidade. O que você liberar na terra será liberado no céu. Deus deu ao homem o poder e a autoridade, e o homem entregou a Satanás, embora foi uma entrega meio que forçada pela mentira que o diabo conseguiu colocar na mente de Adão, e Adão deliberadamente entregou aquela autoridade. A partir daí, o diabo tem autoridade e domínio sobre o que o homem tinha autoridade. O diabo nunca teve autoridade sobre Deus. Deus deu autoridade ao homem, e o homem tinha uma autoridade grande, mas limitada, dentro do seu campo de atuação. E aí o homem entrega essa autoridade para Satanás. Para Deus poder intervir agora, o homem tem que orar. A oração que o homem fazia na viração do dia passou a ser diferente da oração que o homem fez após a queda. É importante entender isso, porque o homem nunca orou por uma fruta, ele só ia lá e pegava. Ele nunca orou por ouro, o ouro já estava disponível, ele ia lá e pegava. Ele nunca orou por um rio, e um final de semana num lugar maravilhoso.
tudo já estava disponível para ele. A oração que o homem fazia era para manter comunhão e receber revelação. A revelação que Deus dava ao homem abria os seus olhos e entendimento para saber o que ele tinha e a abrangência do seu poder. Depois da queda, que o homem entrega o domínio para Satanás, agora o homem tem que orar para ter as coisas. Ele tem que orar para Deus abrir os caminhos dele, para prosperar o caminho dele. E aí entra uma confusão mental, porque na mente de Deus, o homem nasceu para dominar e não para pedir. Aleluia. Amém? Então, Deus agora olha para o homem e precisa se revelar ao homem. E aí você vai ver Jesus chegando à terra. Jesus é um homem de oração. Jesus orou tanto que os discípulos disseram: nos ensine a orar. Porque viram que Jesus era um homem de muita oração. Estão comigo até aí? Mas eles perceberam que quando Jesus ia orar por coisas, ele não orava pedindo, ele orava ordenando. Jesus nunca pediu para Deus curar um cego, ele ordenava para o cego ver. Ele nunca pediu para Deus parar a tempestade, ele ordenava a tempestade parar. O que ele estava nos ensinando ali? Ele estava nos levando ao modelo original. E o modelo original parte da primeira palavra que Deus deu ao homem: domine. E aí, como o homem perdeu a comunhão, ele perde o domínio. E uma vez que você perde o domínio, você tem que pedir para poder ter acesso. Vocês estão comigo até aí? A queda do homem tira o homem da posição de domínio e coloca o homem numa posição de escravo. Ele passa a pedir as coisas e depender tanto de Deus, como de pessoas, como do sistema. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele perde a consciência disso. Embora às vezes ele ganhe muito dinheiro, muitos status, mesmo assim ele não consegue ter paz, ele não consegue ter alegria, porque o dinheiro não dá aquilo a ninguém. Quanto mais ele se aproxima de Deus e tem comunhão com Deus, ele tem tudo e essas coisas não tem ele. Aleluia. A questão é que quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se revela para você e você entende quem é você. A questão do posicionamento de Jesus se deu porque ele sabia quem ele era. E quando você sabe que você é e o que você tem, você não pede, você demanda. Aleluia. Então, Deus quer nos levar de volta a essa posição. Mas entre nos levar de volta a essa posição e nos fazer exercer a posição, Deus precisa primeiro nos justificar. Porque toda promessa que Deus tem é para o justo. A Bíblia diz: diga ao justo, bem lhe irá. Ao justo nasce luz nas trevas, bênçãos há na cabeça do justo. O justo ora e Deus ouve a oração do justo. Há muito poder quando um justo ora. Há muito poder disponível na oração de um justo. O justo é intrépido como leão. A questão é como ser justo. Para ser justo, alguém tem que me justificar, já que pela minha justiça é chamado trapo de imundícia. Jesus vem e assume esse papel e ele morre pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Da mesma forma que Jesus nunca pecou e era injusto ele morrer por nós, era injusto que nós recebêssemos aquilo sem fazer nada. Mas uma vez que ele pagou o nosso pecado, é injusto você não receber aquilo, já que ele fez tudo para você ser justificado. Aleluia. Estão comigo até aí? Uma vez que você é justo, você pode se sentar na posição de justiça e demandar a partir do trono. Muitos de nós temos ainda uma ideia que estamos lutando, batalhando para vencer as coisas. Entenda, a nossa luta hoje, é claro que existe uma luta. A luta não é para vencer, a luta é para manter o que você já conquistou. Você não está lutando para alcançar alguma coisa. A Bíblia diz que a nossa luta ou batalha não é contra carne e sangue, e sim contra principados
e potestades e poderes deste mundo. A nossa luta é manter nossa vitória. O diabo vai pelejar de todas as formas a jogar em você um sentimento de que você não merece, de que você não é digno, de que você não orou suficiente, de que você não tem fé suficiente, de que você não merece aquilo. Mas entenda, eu não merecia nada, Jesus não merecia morrer, mas já que ele morreu, você merece a justiça dele agora pela obra perfeita dele na cruz do Calvário. Aceite aquilo e a justiça cobre você. E uma vez que você é justificado, porque justiça é o pagamento, diga pagamento. E ninguém paga a mesma conta duas vezes, a não ser que você não saiba que ela já está paga. Aleluia. E se você pagou a conta e entrou no sistema, se você for pagar de novo, a conta já está paga. O boleto está inválido, já venceu, está pago. Aleluia. Então você tem que entender que uma vez que os seus pecados foram perdoados e Jesus pagou sua dívida, e você está andando na palavra não para se justificar, você está andando porque você é justo, você tem que assumir sua posição nesse lugar de oração para demandar coisas que nascem no coração de Deus para trazer à terra. E você tem que demandar como rei e não como um pedinte, nem como um mendigo. Porque o rei governa com palavras. E para isso Deus criou um tipo de oração, diga tipo de oração. Você sabe que há vários tipos de oração, né? Quais são eles? Vamos lá, oração de adoração, a oração de petição, a oração de louvor, a oração de ações de graças, a oração de súplica, a oração de intercessão, a oração de concordância. Essas orações têm suas regras e embora essas orações sejam poderosas, cada uma se aplica a uma necessidade que acontece na sua vida. Essas orações estão disponíveis para nós, mas a que nós vamos mais nos habituar, e eu creio que a oração mais alta é a oração de adoração. Porque a oração de adoração não lida com nada do que Deus pode dar ou te deu. A adoração só liga com aquilo que Deus é. Amém? A oração de petição é o nível mais baixo, porque está sempre lidando com coisas que precisamos. Quando você sai da oração de petição e vai para a oração de ações de graças, embora você esteja falando com Deus, você está simplesmente ligado no que Deus te deu. Exemplo, antes do laptop chegar, eu estou aqui pedindo, Pai, me dê um laptop, Pai, me dê um notebook, eu preciso do notebook. Eu estou falando com Deus, mas o que está na minha mente é o laptop. Então essa não pode ser o maior nível de oração. Eu saio da petição para ações de graça crendo que Deus já me deu e eu já começo. Obrigado, Pai, pelo meu laptop. Eu te agradeço pelo meu laptop. Obrigado, Pai, porque já é meu. Pela fé eu estou dando graça. Quando o meu laptop chega, automaticamente o louvor vai fluir. Oh, Senhor, aleluia. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto. O Senhor é bom, aleluia. Então eu já estou louvando, mas na minha mente está o que Deus me deu. Louvor tem a ver com os feitos, com aquilo que Deus realizou. Petição tem a ver, embora eu falando com Deus, mas está a minha necessidade. Ações de graças, embora eu esteja falando com Deus, mas está o que eu necessito ainda. Louvor, embora eu esteja falando com Deus, está o que Ele fez, o que Ele está me dando, o que Ele vai fazer. Mas a adoração já deixou tudo isso para trás. Eu já não lembro o que eu preciso. A adoração agora está envolvida com aquilo que Ele é. E aqui eu declaro, Tu és santo, Tu és justo, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Agora não importa o que Ele fez, não importa o que Ele me deu, não importa o que eu ganhei, importa quem Ele é, aleluia. E nada é maior do que Deus. E se nós vivermos nesse tipo de oração, as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque desse lugar emana uma presença tão poderosa, onde as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Por isso que Deus diz, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Veja que na tentação de Satanás contra Jesus, ele passa por todas essas etapas e ele quer chegar no nível máximo. Tudo isso te darei, presta atenção. O diabo, embora sendo um mentiroso, e Jesus sabendo que ele era um mentiroso, porque Jesus sabia que ele estava dizendo, mas ele não ia cumprir aquilo.
E embora ele tenha falado uma verdade, a mim foi entregue, ele também estava mentindo, porque não foi entregue a ele. Ele enganou e roubou. E a outra é que jamais ele daria aquilo, mas ele sabe com quem estava falando. E falando com quem ele estava falando, ele entendia que a adoração, principalmente da onde ele veio, que ele era um adorador de Deus, ele sabia que a adoração é o canal onde Deus transfere as coisas. Então ele diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo estava querendo adoração. Preocupação, ansiedade, desespero é a forma de adoração satânica. Você está reconhecendo que essas coisas são tão grandes que você se prostra para elas. Por isso que Jesus disse: não ande ansioso por nada. Não vos inquieteis por coisa alguma, porque o seu Pai sabe de tudo que você necessita. Aleluia. Por isso que em vez de se preocupar, vá lá e comece a adorar o seu Pai. Por isso que quando você se sentir angustiado, vá lá e comece a dizer: tu és a minha salvação, tu és a minha alegria, tu és a minha torre, tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Não existe nada nem ninguém maior do que o Senhor. Nunca existiu e nem haverá um Deus tão poderoso como o Senhor. Tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que opera milagres, tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu és o El Shaddai, tu és o Elohim, tu és o El Elyon, tu és o grande eu sou, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu sempre existirás, tu és maravilhoso, tu és o conselheiro, tu és o Deus forte, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz, tu és o grande, o El Shaddai, o poderoso, aleluia, o Senhor da minha vida, a minha salvação, meu libertador. Tu és aquele que abre e ninguém fecha, tu és aquele que fecha e ninguém abre, e automaticamente vai vir uma consciência de quem você é nele, e a unção vai vir sobre você. Você diz: Satanás, solta o que é meu, porque eu posso. Oh, meu Deus do céu. Toda vez que Jesus sai da oração, ele sai para dominar. Diga para o seu vizinho: ao sair da oração, você sai para dominar. Mais uma vez: ao sair da oração, você sai para dominar, porque na oração você se descobre. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe o que aconteceu com todos os homens que aprenderam a orar. Paulo abriu portas e cadeias sem chaves. Jesus abriu os céus. Elias segurou chuva e liberou chuva. Elias fez descer fogo do céu, e ele viu que quem ora fecha a boca de leão, quem ora apaga a força do fogo, quem ora paralisa o inferno. O diabo sabe que se você se ajoelhar para orar, ele perdeu. O diabo sabe que quando você ora, ele entra em problemas. Enquanto você está de pé na sua força tentando vencer, é tudo que ele quer. Quando você se ajoelha e diz: espera aí, eu vou me ajoelhar diante daquele que pode todas as coisas e que sabe todas as coisas e que só ele pode fazer o que eu preciso. Quando você se ajoelha, Deus entra em cena. Oh, aleluia. Aleluia. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Vamos fazer essa pergunta. Está alguém entre vós sofrendo? Diga para o seu vizinho: peça oração. É bíblico? O que é que está dizendo aí? Peça ou faça? Aleluia. Vamos quebrar os biscoitos aqui hoje. Pastor, estou sofrendo tanto. Está orando? Porque se ele diz: se está sofrendo, faça oração. Vocês vão ver quantas vezes aparece a palavra orar, orou, oração aqui nesse texto. Parece-me que é o assunto mais importante dos céus.
Jesus orou tanto, que os discípulos disseram, nos ensina a orar. Eu estou vendo que tudo que acontece na sua vida é resultado da oração. Às vezes Jesus passava a noite toda orando. Às vezes ele orava até meia-noite. Às vezes ele acordava mais cedo para orar. Jesus falou mais sobre oração do que qualquer outra coisa. Ele disse, eu vou contar a vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Se você entrar nessa vida de oração, seus problemas se acabam. Eles vão surgir como uma intenção do diabo te tirar desse lugar. Mas se você permanecer nesse lugar de oração, todo problema que se levantar vai ter que cair diante de você. Porque o inferno não pode com alguém que ora. Não pode com alguém que ora. Ele bate em retirada. Eu duvido a esse endemoniada separar teu casamento. Coloca teu joelho no chão para ver o diabo fugir léguas de você. Eu duvido seu filho permanecer nas drogas se você se ajoelhar e começar. Eu duvido o medo chegar para você. Mesmo sentindo medo, você vai ver o medo fugir com medo de você. Aleluia. Estão comigo? Oração vai lhe dar força. Oração vai estruturar você por dentro. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que é a oração que ajuda a revelação a chegar. É a oração que traz a unção em manifestação. É a oração que vai abrir as portas e o entendimento espiritual das coisas. Paulo disse, não cesso de orar, eu não cesso de dar graças a Deus, para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual seja a largura, altura, comprimento, profundidade. Eu oro para que Deus dê a você o espírito de sabedoria e revelação. Eu não paro de orar, eu estou todo o tempo. Obrigado, Pai, pelo Espírito de sabedoria e revelação. Obrigado, Pai, pelo Espírito de sabedoria e revelação. Ô, meu irmão, você está enfrentando alguma dificuldade? Faça oração. Está sofrendo? Faça oração. Está passando perseguição? Faça oração. O diabo sabe tanto isso que quando Daniel orava, os inimigos disseram, ele é muito íntegro, não tem nada de errado nele. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Aí descobriram na lei de Daniel que só se podia orar ao Deus de Daniel. Eles vamos fazer uma lei contra isso aqui para ele não orar. Mas tempo perdido. Quem ora, ora. E a Bíblia diz, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele fez o quê? Orou. Ele disse, vou parar com isso porque só me deu problema. Agora é que eu vou orar. Se orando aconteceu isso, imagina se eu não estivesse orando. No entanto, eu vou orar e esse quadro vai ser revertido. Prepararam toda a tumba lá, prepararam tudo e jogaram Daniel na fornalha, naquela cova terrível de leões. Ao entrar naquela cova, a Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo particular. Uau, Deus ficou sem um anjo num minuto. Ele diz, vai lá, toma conta dele, eu não preciso aqui não. Mas para quem ora, Deus entra na cova, gente. Daniel dorme na cova e o rei não dorme no palácio. Uau! Já imaginou? Ele ajeita a juba do leão e dorme. A juba virou travesseiro. Alô? A Bíblia diz que o anjo particular de Deus desce lá. E eu imagino que foi o maior ensino de dízimos e ofertas ali. De oferta principalmente. O anjo deve ter dito, presta atenção, leões, me escutem. Amém? E os leões, amém. Eu quero que vocês olhem para esse homem. E os leões, E aí o anjo deve ter dito para eles, é uma semente, semente não se come. Se vocês plantarem ele, vai ter uma colheita maravilhosa pela manhã. Enquanto Daniel subia, os gordinhos da família real caíam, os inimigos, e os leões devoraram os bichos no ar. Que coisa, não? Outra coisa que fez com que
os leões, que representam Satanás, não conseguissem devorar Daniel. Ele não tinha cheiro de carne. Quando você está no Espírito, a carne perde o odor. E o diabo não consegue farejar. Quanto mais no óleo do Espírito, menos carne vai aparecer. Aleluia. Está alguém entre vós sofrendo, o que é que deve fazer? Vamos, diga para o seu vizinho, faça oração. Diga para você 3 vezes, faça oração, Sérgio. Faça oração, Sérgio. Faça oração, Sérgio. Começa com você, meu irmão. Pare de procurar aquela pessoa que ora. Alguém que se tivesse alguém que orar por mim. Deus está dizendo, faça. Ore. E quando você ora, Deus começa a mover, sem precisar nem pedir. Deus começa a despertar pessoas de oração por você. E alguém nem sabe o que está acontecendo. O seu rosto vem na mente dela. E ela diz, eu não sei nem porquê. Mas eu me lembrei do pastor Emiliano agora. E Deus começa a mover pessoas para orar por você. Mas ore. Você vai ver pessoas chegarem para você e dizer assim, rapaz, essa semana eu não sei o que aconteceu, mas Deus me mandou orar por você. Não sei nem o que está acontecendo. Uma coisa é certa, alguma coisa gloriosa. Você diz, já sei o que é, obrigado. Está alegre? Diga, Deus sempre me quer em movimento. Sofrendo, ore. Está alegre? A vitória chegou. O que é que deve fazer? Canta louvor, meu irmão. Bota a pisadinha lá. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus. Canta louvores. Canta louvores. Para de murmurar. Para de dizer, ainda não chegou os outros. Eu orei por esse, mas ainda não chegou. Para, vai louvar. Crie uma atmosfera de louvor na sua casa, que o próprio Deus entra lá e diga, eu vou ficar aqui porque eu habito no meio do louvor. Por que eu vou louvar? Porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Agora, chama os presbíteros. Se está alguém doente, olha lá, está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. E estes façam o quê? Faça oração. Vocês estão notando que tudo leva para a oração? Faça oração. Ele não mandou chamar os presbíteros para ficar, meu irmão, o negócio está difícil mesmo. Olha, eu vou dizer um negócio. E outra coisa, semana passada, um irmão morreu desse negócio aí igualzinho. Não! Se um presbítero chegar na sua casa e diz, sai daqui, Satanás. Chama um presbítero para orar. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E agora a oração da fé. Diga, a oração da fé. O que é que acontece? Tem resultado. Tem resultado. A oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé salvará o enfermo. Olha o que é que a oração da fé faz. Salvará o enfermo. Diga, salvará o enfermo. Segunda coisa, o que é que vai acontecer? O Senhor levantará. Terceira coisa, se cometeu pecado, vai ser perdoado. Que oração poderosa é essa, hein, gente? Se o motivo pelo qual ele está ali foi pecado, Deus diz, está perdoado. Se levanta, anda, vamos embora. E você foi criado para produzir. Você não foi criado para ficar paralisado. Deus não te chamou para viver de aposentadoria. Você nasceu para ser frutífero em todo o tempo da sua vida. Não prepare para se aposentar, se prepare para reinar, meu irmão. Confessai, pois, os vossos pecados uns pelos outros. E qual é a ordem agora? Orai. Uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Sabia que você precisa orar por mim? Eu preciso de suas orações. O pastor e a primeira dama precisam de suas orações. Os pastores aqui precisam de suas orações. Olha só, orem uns pelos outros. Por quem você ora durante uma semana? Que tal a gente pegar o nome de 3 pessoas aqui essa semana e durante a semana a gente orar por ela todos os dias? Bom exercício, não, pastor? Pegar o nome de 3 pessoas e durante essa semana você orar por elas.
A oração de Efésios. O que é que eu vou orar, apóstolo? Pega a oração de Efésios. E aí você pega 3 nomes depois e você vai orar por Joaquim, Tomé e Bebé. E você diz, Pai, não cesse de dar graças a Deus por Joaquim, Tomé e Bebé. Para que Deus dê no entendimento deles o espírito de sabedoria e revelação. Eu oro para o Senhor iluminar Joaquim, Tomé e Bebé. E você ora a semana toda. Imagina o que vai acontecer em nosso meio, pastor. Vai começar uma unidade sobrenatural. Vai começar um fervor sobrenatural. A semana, em vez de estar fofocando, pensando que quem fez errado, eu estou orando. Aleluia. E você deve orar por quê? Para ser descurados. E não é só cura física aqui não, né, gente? Tem muita gente doente na alma, mais na alma do que no corpo. E às vezes muita doença que está no corpo é resultado da alma. Pessoas desequilibradas, invejosas, medrosas, pessoas que não saíram do último estágio, que não foram aprovadas. Nós precisamos orar por essas pessoas. Pessoas que não crescem, meu amado. Como é que pode estar na igreja ouvindo a palavra e não muda de vida? Tem alguma doença nela. Porque essa palavra tem que te levantar. Não admita estar no mesmo lugar daqui a um ano. Nem financeiramente, nem emocionalmente, em nada. Você tem que crescer, meu irmão. Tem que prosperar. Tem que abrir essa cachola aí e dizer, epa, eu nasci para ser rei, meu irmão. A Bíblia não diz que você é rei. Já viu o rei pobre? Já viu o rei quebrado? Todo rei pobre e quebrado é o que perdeu a majestade. E você está assentado nos lugares celestiais. Aleluia. Vamos lá. Muito pode. Diga, muito pode. Tem uma versão que diz, há muito poder disponível. Olha só, muito pode por sua eficácia. Diga, eficácia. Essa palavra eficácia, ela só é usada para o mundo espiritual. Você sabia disso? Tem a ver com a eficácia de Deus ou de Satanás. Ela só está ligada ao mundo espiritual. Então, existe muito poder disponível, existe uma eficácia, uma eficiência muito grande quando um justo ora. Há muito poder disponível, tem uma versão em inglês chamada amplificada, ele diz, há muito poder disponível quando um justo está orando. Pensou isso, pastor? Muito poder disponível. Estamos falando de dunamis, que é a palavra poder lá usada no grego. Ele diz, há um poder de dinamite muito grande disponível quando você está orando. Por isso que oração é uma bomba no inferno. Você é em Cristo, é o único que não pode, como os outros fazem. O que é que eu faço agora? Sofrendo? Ore. Quando todo mundo disser ou falarem o quadro da sua situação, você olha e diz, ok, deixe-me orar sobre isso. Eu ainda não orei. Eu vou orar sobre isso. E toda vez que você ora, o quadro muda. Vamos lá. Elias era um homem semelhante a nós. Diga, Elias. Eu gosto quando a Bíblia vai na raiz das coisas e nos mostra coisas extraordinárias. Elias era um homem semelhante a nós. Nós olhamos para Elias e pensamos, ai meu Deus do céu, eu queria ser como esse homem tão poderoso. Deus diz, ele era semelhante. Tão semelhante que correu com medo de uma mulher. Talvez você nem correu ainda. Você é mais macho do que ele. Ele correu com medo, correu para se esconder, correu para salvar a sua vida, foi covarde. E Deus está dizendo, semelhante a você. Quantas vezes a gente já se acovardou, hein? Fugiu de coisas. Fugiu de chamado, fugiu de ministério, fugiu. A gente está fugindo de alguma coisa sempre. E Elias era semelhante a nós. Olha o que a Bíblia diz. É semelhante a nós. Diga, glória a Deus. Olha só. Sujeito aos mesmos sentimentos. Olha como é que a Bíblia vai mostrar para nós que alguém semelhante e com os mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos. Diga, sujeito aos mesmos. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Hã? Marca na tua Bíblia essa palavra, orou. Você pode orar?
Talvez ele tenha orado aqui com medo, com receio, com sentimento, pensando que não ia ser respondido. Ele orou com instância. A palavra instância é também usada na Bíblia como um lugar definido, específico para você buscar a Deus como uma fonte de água viva. Então, ele orou com instância. Instância também tem a ver com insistência. E ele orou com instância. Ele orou para quê? Para não chovesse. E o que foi que aconteceu? Veja, ele ora para não chover e não chove. Que homem poderoso, não? Dos mesmos sentimentos que nós. Uau! Eu gosto disso, Maísa. Que coisa, né? E esse cara, com o mesmo sentimento que eu tenho, que às vezes eu me sinto que parece que nem Deus está comigo, orou. Deus segurou o céu. E agora, verso seguinte, foi o que ele fez? Orou de novo. Ele orou, depois orou de novo. Ora e ora de novo. Ora para abrir e ora para fechar. Amém? Olha, foi o que ele fez. Orou de novo. E o que é que aconteceu com ele orou de novo? Hã? Você sabe que esse orou de novo foi 7 vezes? Essa segunda vez aí, ele orou 7 vezes. E ele se ajoelhou para orar até que chovesse. Enquanto ele não recebeu um testemunho de Deus, ele não parou de orar. Ele colocou o joelho no chão, o rosto lá no meio das pernas, e começou a orar. Aí disse, Geazi, olha lá. Ele disse, não tem nada, o céu está limpo, 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 não tem uma nuvem. Orou de novo. E ele orou o quê? Fiz tudo de acordo com a tua palavra. Eu estabeleci o que o Senhor mandou, eu fiz. Agora eu quero que chova sobre a terra. Vê lá, nada, nada, nada. Oh, eu fiz tudo de acordo com a tua palavra. Eu obedeci sua palavra. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Olha lá, meu filho, nada. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu obedeci sua palavra. Eu fiz de acordo com o que o Senhor mandou. Tem que chover. Olha lá, meu filho. Você está de brincadeira comigo, meu filho? Eu já olhei 3 vezes, pastor. O senhor não está acreditando em mim. Eu estou mentindo, né? Os diáconos de hoje talvez não façam isso, né? Daqui não faz nada. Só lá de São Paulo faz assim, né? Aí você diz, vai lá de novo, diácono. Aí lá vai Geazi. No mínimo ele deve ter ido assim. Ah, eu não disse? Nada, não tem nada. Se ajoelhou e disse, Pai, fiz tudo de acordo com a tua palavra. Eu quero que chova sobre a terra. Eu declarei que ia chover. Então vai ter que chover. Vai lá olhar agora. Acabei de chegar. Vai olhar agora. Não dá para olhar, porque não, vai lá olhar. Ele vai lá no monte de novo, sobe. Olha para um lado, olha para o outro. Não tem nada. Eu não já disse, não tinha nada? Aí volta lá e diz, não é nada não. Nada não. Ele se ajoelha e diz, Pai, fiz tudo de acordo com a tua palavra. Vai ter que chover, porque eu obedeci sua palavra. Vai lá olhar de novo. Aí ele diz, não. 6 vezes já, essa é a 6ª vez. Você não acha que quando Geazi foi caminhando, o diabo não deve ter sugerido coisa na mente dele? Tu és um besta mesmo, esse cara está te fazendo de besta, não é? Deixa eu olhar bem direitinho que eu vou dizer em detalhes para ele agora. Aí ele volta e diz, meu filho, eu quero dizer para o senhor, eu já estou até cansado. Não tem nada. Ele disse, ok, fiz tudo de acordo com a tua palavra. Eu obedeci a tua palavra. Eu sei que a tua palavra funciona. E eu quero que chova sobre a terra. Vai lá agora. Aí agora eu vou lá de novo. Quantas vezes eu vou ser mandado para olhar esse negócio? Não é?
Meu senhor, diga. É uma nuvezinha, mas tamanho da minha mãozinha, ó. O que é uma nuvezinha tamanho da mão do homem num céu desse tamanho? Ele diz, prepara, vai chover. 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 Prepara, haja como que já é seu. Na oração você pega. Quem sabe o que ora, e ao Deus que ora, já sabe a resposta que tem. E orou de novo e o céu deu. Deu. Aí eu fui estudar a palavra chuva. É maravilhoso. É um gotejar contínuo e ininterrupto de uma coisa após a outra. E eu estudando sobre chuva na Bíblia, não tem só chuva de água. A Bíblia diz que Deus fez chover carne e fez chover pão do céu. Também tem uma coisa na Bíblia chamada chuva de bênção. Sabe o que é isso? Uma bênção após a outra. Então se prepara, porque isso é o que vai acontecer depois dessa conferência. Diga para o seu vizinho, é assim, ó. Uma bênção após a outra, uma bênção após a outra, uma bênção após a outra, uma bênção após a outra. Vai ser uma avalanche. Comece a orar, meu irmão. Sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Às vezes sem vontade, às vezes nem queria, às vezes desanimado, às vezes bagunçado a cabeça com sentimento de condenação, mas orou. Orou, pastor. Vai ter que abrir essa porta. Esse milagre vai ter que acontecer. Deus não é homem para que minta. Oh, aleluia. Diga para o seu vizinho, fé não aceita o não como resposta. Diga para o seu vizinho, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Diga, começou a chuva de milagres. Começou a chuva de avivamento. Começou a chuva de bênção, uma atrás da outra. Irmão, vai ser uma avalanche de carro, de casa, de porta aberta, de emprego, de empresas novas chegando, de terreno, de construção. Meu Deus do céu! Eu falei que se você sabe o que fez e é o Deus que ora, o resultado não pode ser diferente. Lembre-se, o que foi que ele plantou antes de orar? Plantou água. O que é que eles precisavam? De água. 3 anos que não chovia, ele prepara o altar, e em vez de colocar querosene, ele joga água. Mas ele não precisava de querosene, ele precisava de água. O que você precisa plantar. E depois que você planta, você ora. E quando você ora, a chuva vem sobre o que você plantou. Aleluia. Glória, glória, glória. Oh, já estou com vontade de orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, regrede candalabaço te que charabaraia. Oh, rabacandalabaraia soreberiana. Vamos orar, vamos orar. Oh, darabacandalabas. Oh, recandalabas surabaraia.
Ore, ore, ore no Espírito. Há milagres acontecendo aqui. Oh, abre portas para aqueles que estão precisando de emprego aqui, Pai. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfermos. Eu declaro uma avalanche de cura esvaziando os hospitais dessa cidade. Casamentos restaurados, famílias restauradas, filhos restaurados. Eu oro pela unidade em nosso meio. Eu oro pela unidade, pelos jovens dessa igreja. Ei, avivados, avivados, avivados. Pelos membros dessa igreja avivados. Por dinheiro que estava preso sendo liberado, por processo que estava engavetado sendo liberado, por coisas que foram roubadas e perdidas sendo restituídas. Oh, ore, 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 ore com fervor, ore com fervor, vamos. Ore com fervor, ore com fervor, vamos. Vamos bombardear o céu, vamos. Ore, 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 ore. Elias orou, Elias orou, Elias orou. Você pode orar. Arabacanda lava.